Bom dia, bom dia. Começamos aqui uma live das nossas 24 horas de intercessão. Fica comigo, ora comigo agora. Eu quero compartilhar também uma palavra com você. Exatamente a palavra que eu ia ministrar na vigília da intercessão, mas teve um probleminha técnico que impediu. Mas nada nos impede de transmitir o conhecimento. E é muito importante sempre orarmos sob uma direção espiritual, com visão espiritual. Oração tem que ter objetivo. Oração é uma comunicação. Não é simplesmente falar um monte de palavra, muitas vezes repetir e não ter nem consciência do que está naquele momento manifestando. A oração é um manifesto espiritual. Você está movendo o mundo espiritual. E a palavra fala em Atos capítulo 13, que lá na igreja de Antioquia havia mestres e profetas. É muito importante para uma igreja ser forte e inabalável o ministério do ensino, o mestre, que compartilhe a visão para que a visão se perpetue, para que todos realizem o seu próprio propósito com uma visão, com uma direção. Como é importante o ensino. E também o intercessor, o profeta, aquele que traz a palavra, a direção de Deus, aquele que declara um novo tempo, uma nova história, aquele que está interferindo no mundo espiritual. Guardou? Profeta e mestre. Eu sempre tive em casa essa referência do Bispo G, que é um mestre e é um profeta, e sempre falou que isso é fundamental para uma igreja. Pessoas que estão ali movendo o mundo espiritual, outras que estão ensinando, e assim se forma um ambiente fantástico, apostólico, para evangelizar, para pastorear, para expandir e avançar a obra. Tudo começa no mundo espiritual. Guarda isso também. Você ora isso no Pai Nosso, você fala assim na terra como nos céus. Primeiro acontece nos céus. Por isso que é importante uma vida de oração. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 17, versículo famoso e curtinho: orai sem cessar. Ter uma vida de diálogo, de relacionamento com o Espírito Santo, interferindo no mundo espiritual todo o tempo. É o que nós precisamos fazer, orar mais. E quando nós estamos assim sob essa pressão tão grande, circunstâncias que toda a humanidade está vivendo, nos traz esse despertar, essa responsabilidade, que nós precisamos orar mais, porque nós estamos orando pouco. E essas 24 horas são uma disciplina para nos corrigir nesse rumo, para que a gente tenha uma vida mais intensa de oração, e oremos com os nossos irmãos e amigos, porque foi o que Daniel fez na Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor, no capítulo 2, falou: eu vou matar todo mundo, os profetas, os sábios, todos vocês aqui, os magos, porque ninguém consegue descobrir o sonho que eu tive e ainda revelá-lo. Era uma loucura o que ele estava pedindo. Como é que um cara vai revelar se não conta o sonho? Porque quer que eu descubra o sonho que está na cabeça do rei. Nabucodonosor tinha essa insanidade. O que Daniel fez? Qual foi o posicionamento dele diante de uma ameaça tão terrível? Chamou seus amigos, pediu um tempo para o rei, naquela madrugada como a gente está hoje. Eles fizeram essa aliança como igreja, os 4 ali, orando, clamando, e o Senhor entregou o sonho e a revelação a Daniel. E ali houve um grande livramento, e não apenas o livramento, ali houve também uma promoção, porque o rei o levantou como governador, e os 3 amigos em posições de destaque na Babilônia. E assim que a gente tem que enxergar, a provação é para a nossa promoção.
Repita isso: esta provação é para me promover, para eu crescer, para eu me tornar mais forte, mais experiente, para alcançar os patamares que Deus desejou para a minha vida. Não vai me matar, vai me fortalecer e capacitar a viver o que Deus tem como um plano maravilhoso, como um propósito, para o seu reino. E nós vemos esse ambiente profético ali em Atos 13 em Antioquia, porque estavam ali reunidos mestres profetas, e eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Daí disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Você entendeu essa movimentação? A igreja estava trabalhando, a igreja estava servindo e jejuando. O Senhor trouxe uma revelação: separe estes dois homens para uma grande obra, a expansão, as viagens missionárias que impactaram o Evangelho para chegar até nós como nós recebemos. E como é que eles agiram após a revelação? Deus entrega a revelação. Como eu devo proceder após só corrigir aqui, como devo proceder após a revelação? Jejuar e orar. Você está jejuando? Você está orando? Nós estamos no jejum pelas causas impossíveis, para vencer o impossível. E Jesus fala em Marcos 9:29 que há castas e demônios que só saem com oração e jejum. Precisamos aprender essa lição urgentemente, irmãos. Jesus está voltando, são os sinais. E ele disse: vocês vão ter que jejuar. Até a segunda vinda de Cristo, muito jejum e oração, muita guerra espiritual. Entra na guerra com as armas espirituais, para permanecer inabalável no dia mau, e permanecer firme, e assim vencer todas as adversidades e viver o plano de Deus. Vamos vencer essa pandemia, vamos vencer esse vírus, vamos vencer essas enfermidades, esses quadros terríveis, vamos quebrar sentenças, vamos juntos em nome de Jesus profetizar, orar, intervir. Quantos pastores, presbíteros, oficiais estão nas portas dos hospitais evangelizando, entregando a palavra, orando? São milhares. Neste momento, todos os intercessores da Renascer estão na vigília, clamando. Neste momento, em todas as igrejas, 24 horas de oração. É isso que a igreja tem que fazer. Nós temos que entrar na batalha, de cabeça erguida, com disciplina e autoridade, para, em nome de Jesus, vencer. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Eliseu, lá em 2 Reis 6, estava diante de um exército terrível da Síria, só para capturá-lo. Por quê? Porque descobriram que Eliseu era aquele que revelava os planos de ataque dos sírios. Ele falou: como pode descobrirem sempre onde eu vou atacar? Mas quem que está fazendo isso? É um profeta, é alguém que tem o dom da revelação, é alguém que tem o poder e a sabedoria de Deus. E ele foi com todas as forças para destruir Eliseu. Mas qual foi a reação de Eliseu? Quando veio aquele ajudante dele desesperado: Eliseu, Eliseu, tem um exército para destruir. A posição de Eliseu foi tranquilidade pela consciência, convicção de que Deus está no controle e traria um grande livramento. Eliseu não pirou, Eliseu não se revoltou com Deus, Eliseu não ficou ansioso, depressivo, desesperado, Eliseu não se entupiu de remédio, Eliseu não ficou murmurando e questionando por que ele estava passando por aquilo. Eliseu falou para o menino: Senhor,
Abre os olhos dele para ele enxergar o que eu estou enxergando. O que Eliseu estava enxergando não era um exército carnal, natural, humano, uma força espiritual das trevas. Ele estava enxergando aquilo que é maior. Maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. E aquele menino conseguiu enxergar pela palavra do profeta, que o profeta enxergava um exército de fogo, um exército poderoso espiritual. E há um exército de fogo a teu favor, e há o exército chamado igreja interferindo no mundo espiritual. Essa é a hora. A igreja não pode ficar dormindo com braços cruzados. A igreja tem que, como um exército de fogo, guerrear. E Eliseu, com toda a calma, fez uma oração. Ele fez uma oração, a palavra é clara. Ele orou e todos aqueles soldados inimigos ficaram feridos de cegueira, porque é o que eles eram, cegos espiritualmente. Mas os olhos de Eliseu estavam abertos para a vitória. Abra os teus olhos para a vitória. Coloque a tua mão profeticamente agora, como um intercessor, sobre os teus olhos e fala: Senhor, abre os meus olhos para eu enxergar como um profeta e não enxergar mais carnalmente, não enxergar mais com os olhos do desespero e da ansiedade. Em nome de Jesus, esse é o nosso tempo. É preciso visão para vencer este mundo tenebroso. Só é possível com a visão celestial. O que levou o apóstolo Paulo a ser amplamente vencedor na sua jornada foi a visão espiritual que ele recebeu de Deus e que ele recebeu por imposição de mãos, pelo envio da igreja, pela cobertura da igreja. Lá em Atos 16, que é exatamente a passagem que eu está para ministrar a vigília da intercessão, aqui nós temos algo fantástico. Quando Paulo chega em Filipos, Deus deu uma visão a ele em Trode. Ele entra na Grécia, né? Ele vai pelo norte, pela Macedônia, e ele começa na segunda viagem missionária a evangelizar a região da Macedônia e depois da Caia, que é o sul da Grécia. Ele entra finalmente na Europa, e ali na Macedônia, em Filipos, ele vai à comunidade judaica, como de costume, pregar. Mas há algo interessante ali. Ele procura um ambiente de oração. Olha que chocante isso. Essa primeira cidade que com intensidade ele pregou o evangelho, a palavra fala em Atos 16, versículo 13. No sábado, que dia nós estamos? Sábado. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então eles encontraram em Filipos um lugar de oração. Marca isso, um ambiente de oração, um ambiente de intercessão, um ambiente de interferir no mundo espiritual. E esse ambiente atraiu mulheres que se converteram, como é o exemplo de Lídia, onde ela, na sua casa, deu suporte a toda a comitiva apostólica. Tudo começa num ambiente de oração, um lugar de oração. Dali Paulo, a palavra fala que ele começa a pregar, e ali se torna o lugar da oração o ponto da sua pregação, porque tudo começa primeiro no mundo espiritual. E ele começa a pregar ali com muita ousadia, e muitas pessoas são libertas e salvas. E em especial, ele traz a libertação de uma garota escrava que tinha um espírito de adivinhação e que dava lucro, dinheiro aos seus senhores através desse espírito. E ele repreende, ele fala: retira-te, demônio. E ela ficou liberta e acabou a fonte de riqueza perversa daqueles homens de Filipos. E o que aconteceu?
nesse lugar de oração, onde Paulo expulsou o demônio, está lá no versículo 16, começa uma loucura. Pegam Paulo e Silas, levam para os pretores, ali para os soldados romanos, e falam que eles estavam causando uma confusão e tudo mais, e o negócio foi tão violento que as roupas foram rasgadas, e eles foram açoitados publicamente, açoitados violentamente, e presos de uma forma assim terrível, como se fossem os piores bandidos, uma baita de uma injustiça, com os pés no tronco e tudo mais. Qual foi a reação de Paulo e Silas naquela prisão? Qual foi a reação de Daniel na Babilônia diante dos ataques de Nabucodonosor e depois aquela loucura de Dário da cova dos leões? Qual foi a reação de Eliseu diante daquele exército? Todos tiveram a mesma reação, uma reação espiritual. Eles oraram. Olha que chocante. Daniel 6,10 fala que quando ele soube da sentença de que ele não poderia mais orar ao seu Deus, que ele teria que adorar os deuses da Babilônia, da Pérsia e o próprio rei, aquela loucura, a reação dele foi ir ao seu quarto, com a janela aberta em direção a Jerusalém, que a cidade estava destruída na época, mas ele clamava por aquela reconstrução, aquela restauração, e o clamor dele teve efeito. Mas essa é uma outra história. E a palavra fala que ele orou e deu graças a Deus. Guarda essa soma aqui, ó. Orou e deu graças a Deus. Você está orando, não está? Mas você já deu graças a Deus? Então dá um glória a Deus aí na tua casa. Glória a Deus, graças a Deus. Oração e graças a Deus, oração e adoração. Foi exatamente o que Daniel fez: oração e adoração. E você sabe a história. Deus o livrou dos leões naquela cova. Você vê a mesma coisa com Paulo e Silas. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam, falavam assim: quem são esses loucos, que nesse momento de pressão, de injustiça que eles viveram, açoitados, sofrendo por esse nome, eles estão orando e cantando louvores como se fosse normal? Pois é, esse é o posicionamento espiritual que nós temos que ter. E qual foi o resultado da oração e da adoração a Deus? De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Irmão, irmã querida, ora e adore. Ore e adore, ore e adore, ore e adore. E no mundo espiritual, os alicerces vão ser abalados, porque virá um terremoto, um tremor, um mover de Deus. Vai sacudir terra, céus, mar, tudo. E sabe o que vai acontecer? As cadeias vão cair e as portas vão se abrir. Ore, adore. O terremoto vai sacudir os alicerces e as cadeias vão cair e as portas se abrir. Declare isso comigo: cadeias vão cair e portas se abrir. É isso. A humanidade está presa, tá ou não está, pastor? A humanidade está presa ou não está?
A humanidade está presa. As pessoas estão presas em casa, há pessoas que estão presas numa UTI, há pessoas que estão presas numa... São muitas prisões, mas há um caminho para as prisões serem abaladas, caírem por terra, as cadeias desfeitas e as portas abertas, em nome de Jesus. Ore comigo agora, ore crendo em nome de Jesus. Vamos abalar os alicerces com um terremoto celestial, através da oração em nome de Jesus. 24 horas de intercessão, desde as 8 da noite, estamos lá no canal Igreja Renascer Santana no YouTube, clamando, orando, entregando a palavra, e as cadeias vão cair e as portas vão se abrir em nome de Jesus. Pai Celestial, eu concluo esta reflexão de guerra espiritual, declarando que essas prisões estão caindo por terra, pelo poder da oração, de interferir no mundo espiritual, de crer sem duvidar, de entregar a palavra que traz à existência o que não existe. Agora, em nome de Jesus, caiam as prisões nesses hospitais, nessas UTIs, nesses lares, famílias que estão aprisionadas pela dor, pelo sofrimento da perda, famílias que estão abaladas, destruídas pelas perdas, pela miséria. Reconstrói, Senhor, restaura, reconcilia, traz a unidade para que se manifeste a prosperidade. É tempo de unidade, Senhor. Olha para essa nação que está presa na corrupção, na polarização política, presa em tantas discussões que não resolvem, de ego. Nós precisamos caminhar para a unidade, Senhor, para que assim na concordância a obra seja feita, esta terra seja sarada e vençamos essa loucura desse vírus, essa pandemia, essa crise econômica, social, esse abismo que aumentou da desigualdade social. Deus de poder, faz esta obra urgente. Tem misericórdia das famílias que sofrem pela perda, tem misericórdia daqueles que estão lutando para sobreviver, só para a vida, só para a ressurreição. Cada família apresentada, cada nome neste chat, neste comentário. Vem Espírito Santo, muda a sorte diante dos olhos, cura, liberta, transforma, tira desse cárcere de morte, tira desse cárcere de depressão e ansiedade, como fala o Salmo 142:7, tira a minha alma do cárcere, para que eu possa te dar glórias, como Daniel na Babilônia e na Pérsia, como Eliseu diante dos sírios, como Paulo e Silas naquela prisão em Filipos. Nós oramos, nós te adoramos, nós cremos e nós manifestamos pela palavra a vitória, a cura, a libertação. Tem misericórdia, Jesus, vem e nos ajuda, nos fortalece, tira da miséria, libera esse suprimento sobrenatural, dá sabedoria, dá inteligência e criatividade para encontrarmos os caminhos de suprimento, e tudo que está amarrando, que está preso, que está impedindo a nossa jornada, que caia por terra agora em nome de Jesus. Caia por terra esse anjo de destruição do Covid, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, tem misericórdia, livra dessa destruição, guarda o teu povo como o Senhor guardou na 10ª praga do Egito. Estamos marcados com o sangue do Cordeiro, e esse mal não nos toca. Guarda nossas casas, nossas famílias, guarda a tua obra, a tua igreja. Nada vai nos parar, nada vai nos separar do amor de Cristo. Nós ligamos essa palavra na terra e nos céus. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da tua glória. Rabachai anderebaró abachuri andarabarás. Nós te adoramos, a ti, Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Está aí a palavra, medite, compartilhe com os teus amigos, os teus irmãos. Vá lá para o canal Igreja Renascer Santana no YouTube.
Vamos continuar nessa jornada, como acontece em todas as igrejas Renascer em Cristo. Fica firme, inabalável, ore, adore, a vitória é certa. Vai passar esta fase, como fala Apocalipse 3:10, o Senhor nos guarda na provação que está sobre o mundo inteiro. Vai passar, você vai ficar mais forte. A provação para o servo de Deus é a promoção. Fique na paz, Deus te abençoe, até a próxima.